Meus irmãos, nós estamos aqui com mais uma pergunta. Eu gostaria de deixar bem claro que sempre eu respondia uma média de uma pergunta por semana, ou duas no máximo, e hoje eu já vou, de ontem para hoje, eu já vou respondendo 3 perguntas. Mas eu gostaria de explicar aos irmãos por quê. Porque eu passei aproximadamente 2 meses sem ter a condição de responder as perguntas que nos foram enviadas, até por falta de tempo mesmo. E eu tenho muitas perguntas acumuladas aqui, e eu provavelmente todos os dias estarei respondendo de 1 a 2 perguntas, para que a gente possa eliminar todo o montante de perguntas que nós temos aqui. Então hoje eu tenho uma pergunta para responder de uma pessoa de João Pessoa, Paraíba. Ela não se identificou, né? Ela está me perguntando o seguinte: o que foram os nefilins? Ela disse que já ouviu falar muito sobre nefilim e queria uma explicação do que seria os nefilins. Então veja bem, é você que me fez a pergunta. Lá em Gênesis capítulo 6, dos versos de 1 a 4, diz o seguinte: como se foram multiplicando os homens na terra, e lhe nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos, e estes foram valentes varões de renome na antiguidade. Então, você que me fez essa pergunta, existe uma linha teológica que afirma, diz que os nefilins, eles foram o resultado de uma relação sexual entre os filhos de Deus e as filhas dos homens. Esses filhos de Deus, que a Bíblia menciona em Gênesis, no capítulo 6, a linha teológica diz que esses filhos dos homens foram os anjos caídos, foram demônios. Então, desse relacionamento surgiram os nefilins, que eram gigantes, né? Homens valentes, vamos dizer assim, os super-heróis da época, né? Inclusive o filme Noé, esse filme atual, Noé agora, ele mostra, né, na criação, na fabricação da Arca de Noé, gigantes de pedra, tal, aquilo ali fazendo menção aos nefilins, porém totalmente ficção, não tem nada a ver gigante de pedra, aquela coisa toda ali. Não fala, a Bíblia não relata aquilo. A Bíblia diz que existiam gigantes naquela época, fruto do resultado de um relacionamento sexual entre os filhos de Deus, que na verdade eram os anjos caídos, com as filhas dos homens. Na verdade era uma raça híbrida, como a gente poderia dizer nos nossos dias de hoje, né? Então, a você que me fez a pergunta, eu espero que eu possa ter respondido a sua pergunta. Os nefilins eram resultado de um relacionamento sexual entre os filhos de Deus, anjos caídos, com as filhas dos homens. Deu-se a origem dos nefilins. Então, eu espero ter respondido a sua pergunta, que Deus possa nos abençoar e que Deus também possa me abençoar para que eu possa ter condição de responder as demais perguntas que virão. Deixando bem claro que, caso eu não tenha condição de responder, caso eu não saiba responder, eu estarei procurando pessoas, né, que tenham condição plena de responder a pergunta. Estarei dizendo aqui, quem está respondendo essa pergunta, quem me orientou a responder foi fulano de tal, assim, da igreja tal, pastor tal. Isso não tem problema. A minha intenção é que o nome de Deus seja glorificado. Então, que Deus possa nos abençoar.